Som. Pai do Senhor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Sexta-feira, os jovens tiveram aí uma atividade com o livro de Daniel. Então aqui vai ser facinho para eles. Bico. Daniel, capítulo 6. Viu? Voltou. Eu vou ler só o 1, 2 e 3 aqui. Depois a gente volta aqui. Espero. Sumiu de novo? A gente chegue no 28. Amém. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sápatras, que estivessem por todo o reino. Sápatra é como se fosse o governador. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sápatras dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sápatras, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos ao teu nome e pedimos agora, Espírito Santo, vem com a tua palavra de sabedoria. Prepara o nosso coração para ser uma terra fértil, para receber a tua palavra, Senhor, e poder ir mais profundo. Fala conosco. Retira agora, Senhor Deus, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, papai, para que nós possamos ficar ligados em ti, Senhor Deus, que nós possamos estar atentos àquilo que o teu Espírito Santo quer nos falar. Eu te peço assim, te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então eu vi lá que os jovens fizeram lá um jogo de perguntas e respostas. E facinho. Esse capítulo 6 aqui está na ponta da língua deles. Tanto que esse capítulo 6 de Daniel, ele fala dos últimos momentos da vida de Jesus, né? Isso aí tá fácil para os jovens. E a gente vai passar um pouquinho aí os versículos para a gente tentar compreender e ver o que essa situação que o profeta viveu estava apontando para o que ia acontecer com Jesus lá na frente. Lembrando que profeta, ele tem 2 formas de trabalhar. Uma é, ele vive algo e ele profetiza sobre esse algo. A outra, ele não vive, mas profetiza e depois ele acaba vivendo. Então, ele pode falar primeiro, sem ter vivido, e depois aquilo acontece. E vai acontecer não só da forma que ele falou, mas vai acontecer com ele, porque ele precisa também passar pela palavra que ele soltou, que ele lançou, como ele pode ter vivido uma situação, ter soltado uma palavra, e aquilo se concretiza. É o que a gente vê algumas pessoas falando. Eu já vi um pastor tentando botar um casal de obreiros para ser líder de casais. E eles não aceitaram porque eles não tinham filhos. Aí como que vai aconselhar uma pessoa que não tem filho? Uma pessoa que tem filho se você não teve filho? O apóstolo Paulo aconselhava casais, relacionamento pai e filho. Ele não era casado, ele não tinha esposa, fazia pelo Espírito Santo. Então a gente precisa entender aqui, Daniel, aqui são poucas as palavras dele. Palavras que ele lança e que acontecem na vida de Jesus. Porém, a situação que ocorreu está 100% ligado com o ministério e os últimos momentos de Jesus na terra. Então ele começa aqui, né? Vamos passar versículo a versículo aqui. Aí se os jovens quiserem me interromper para completar alguma coisa, né? Vocês estudaram bastante lá. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sápatras,
que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que coisa linda, quando Jesus vem para a terra, chega num momento que o povo lá estava querendo botar Jesus como rei, para tomar o lugar de Herodes, botar Pilatos para correr, queria que ele assumisse o reino, só que ele não veio nessa primeira vinda para assumir reino. Jesus, ele veio para morrer. Ele veio para ser o cordeiro e não o leão, que quem reina é o leão, o cordeiro morre. Então aqui no livro de Daniel você vê o rei querendo botar Daniel para reinar. Daniel não foi feito para reinar. O lugar de Daniel não era reinando. O profeta não reina sobre reino humano. É por isso que tem muito pastor, muito profeta indo para a política, quebrando a cara, se desviando, fazendo alianças malignas. Tem uma leva de pastores que foram para o governo, Senado, deputado estadual, federal, que na época lá da ex-vice-presidenta Dilma Rousseff, eles fizeram aliança com o PT. Aí o PT foi lá e não cumpriu nada da aliança que tinha feito com a Frente Parlamentar Evangélica. Aí, ou seja, os profetas, os pastores, que deixaram a posição de profeta e pastor para se assentar numa cadeira de governante, de sátrapa, de presidente, fizeram alianças com o governo humano e ainda assim quebraram a cara. Jesus não. Eu não vim para reinar, eu vim para servir. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Por quê? Porque os caras ficaram com ciúmes. Vão colocar Daniel acima de nós. O que a gente tem que fazer? Matar Daniel. Então vamos procurar alguma coisa aqui que a gente consiga pegar ele. Só que olha que coisa interessante. Mas, vamos ler de novo. 4. Então os presidentes sábios procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Teve um homem que andou sobre a terra que não teve erro, não teve culpa. Deixa eu ver. Ele foi achado como fiel. Em resumo, ele não pecou. Quem foi? Jesus. Então, para você ver que bate muito a história de Daniel, ele é tipo de Jesus. A vida de Daniel profetiza para aquilo que Jesus ia vir e iria viver. Deixa eu ver aqui, uns 500... entre 500 e 400 anos à frente, mais ou menos. 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Como foi que os fariseus, saduceus, os religiosos judaicos ali da época tentaram pegar Jesus? Uma mulher foi pega em adultério, foi levada até Jesus, que estava ensinando no templo. Falei, e aí, mestre, e agora? A lei manda que ela seja apedrejada. O que o senhor fala? O que eles estavam tentando fazer? Estavam tentando pegar ele na própria lei do seu Deus. Na lei de Moisés fala que quando há adultério e ele é pego em flagrante, os dois devem ser levados até a porta da cidade e apedrejados até a morte. Pensou se isso fosse assim hoje? Tá lá, traiu, pegou no flagra, leva para a porta e pedrada até morrer. Vai jogando pedra, 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 pedra até morrer. Só que só levaram a mulher para Jesus.
Não levaram o homem. Se a lei manda apedrejar os dois, e Jesus fala assim, apedreja ela, de acordo com a lei, Jesus tinha pecado. Por que Jesus tinha pecado? Porque só pode apedrejar se for os dois juntos, não um só. E eles falaram, e aí Jesus, o que nós vamos fazer? A lei de Deus manda apedrejar. Tentaram pegar Jesus, na própria lei, na lei fala, o cara casou, a mulher não teve filho, o cara morreu, case com o irmão, com o parente, para esse poder dar um filho e suscitar descendência ao irmão. Aí morreu também, morreu mais 7 que passou, lá vai ser esposa de quem? Tentando pegar Jesus, na lei do levirato que está lá, dentro da lei que Deus deu a Moisés. E quebraram a cara. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? O tempo todo, eles estavam tentando achar alguma coisa contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, tudo que Jesus passou está profetizado nos livros da Bíblia, no Antigo Testamento. Alguns têm mais partes, outros têm menos, mas aqui nessa parte do capítulo 6 de Daniel é muito claro e é muito visível. Eu sei, já fiquei sabendo que os jovens acertaram tudo nessa parte. Glória a Deus. Aí no verso 6 ele continua, então esses presidentes e sápatras, esses fariseus, foram juntos ao rei e lhe disseram, rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles foram pegar no orgulho do rei, falou, rei, por 30 dias, ninguém, o povo só pode fazer oração para você, rei, para o homem. Tem que orar para o homem rei, não pode orar para outro homem não. É algo que está acontecendo nos nossos dias aqui também, em alguns lugares. E qualquer um destes que fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Já vou voltar nessa parte. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e interdito. Por que Jesus foi crucificado? Já ensinei isso aqui. Por que ele foi crucificado? Por que ele não foi enforcado? Por que ele não foi espancado até a morte? Tiro não tinha na época, mas por que ele não morreu com uma espadada? Degolado, como morreu Paulo? Por que ele morreu crucificado? Porque existia algo na lei. Não era na lei de Deus. Existia algo na lei que dissesse assim: qualquer pessoa que tentar destruir o templo ou construir o templo em outro lugar que não seja lá em Jerusalém, onde Deus determinou, essa pessoa deveria ser morta, pendurada no madeiro, utilizando as traves da própria casa dela. Então tinha que ser derrubada a casa da pessoa, pegada aquelas traves de madeira e a cruz ia ser feita com aquela trave. Então por que Jesus morreu na cruz? Não foi pela lei de Deus. Foi pela a lei dos medos e dos persas. Porque lá no livro de Esdras, acho que é capítulo 6, se eu não me engano, ou é o rei Dario ou é o Ciro, que escreve essa lei. E os fariseus, os religiosos de Israel, acusaram Jesus assim, este disse que se derrubar o templo, ele o reedifica em 3 dias. Ou seja, ele vai derrubar o templo e vai levantar ele
Em 3 dias. Ele foi acusado de ter ameaçado derrubar o templo. Por isso que eles falam, blasfemaram. Qual é a sentença? Morte, morte de cruz. Não é morte de cruz porque os romanos gostam de crucificar, não. Era para se cumprir a lei, que foi ali informada no livro de Esdras. Por isso que Jesus morreu crucificado. Volta, Júnior. Morreu crucificado. Verso 8. Deixa eu ver. Isso. Por causa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então ele foi feita uma falsa acusação que ele derrubaria o templo. E ele precisou ser crucificado de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ou seja, é algo que vai muito mais profundo, o entendimento, até quando você está estudando o Evangelho, ali a trajetória de Jesus, quando tem esses detalhes, você vai entender, por que que ele foi crucificado? Por que que ele foi levantado no madeiro? Por que que ele teve que carregar uma trave nos braços? Não é muito mais fácil, o cara já está todo espancado, levar ele lá no Gólgota, jogar ele em cima lá da cruz e acabou? Não, não. Ele tinha que pegar a trave da casa dele, colocar sobre os ombros e ir passando pela rua como um sinal de humilhação, porque nesse caso de Jesus, ele atentou, a acusação foi que ele atentou que iria destruir o templo. Isso está em Daniel, essa lei de destruir o templo vai vir alguns anos mais para frente, mas aqui já estava sinalizando a forma que ele deveria morrer. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. O detalhe aqui é o seguinte: Jesus foi avisado, não vá ao templo porque eles querem te matar. Não suba para a festa em Jerusalém, para a festa da Páscoa, porque eles querem te matar. O que Jesus faz? Ele espera todo mundo subir, ele não sobe junto para Jerusalém, depois ele aparece sozinho no meio do povo, sem medo nenhum de que alguém pudesse matá-lo. Mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel, tá falando aí, se você orar para o seu Deus aí igual você faz, tu vai morrer. Ele sem preocupação nenhuma foi lá e continuou orando. O que é isso? Ele não tem medo. Quando nós temos uma palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus, ela é contra tudo que é relacionado a medo, porque o medo destrói a sua fé, o medo te impede de ser curado, o medo te impede de prosperar, o medo te impede das portas se abrirem e bênçãos chegarem na mão. O medo é o instrumento do diabo que é capaz de parar uma nação, que é capaz de parar o exército do Deus vivo. Isso chama-se medo. Golias está lá 40 dias, gritando, humilhando. Ele não tocou, ele não disparou uma flecha, ele não levantou a espada, ele não enfrentou ninguém. Só com palavras, ele colocou medo no exército do Deus vivo. Centenas de milhares de homens ficaram com medo. Sabe o que aconteceu com o exército de Deus? Parou. Por causa do medo. O medo é a ferramenta que o diabo usa para cumprir o seu propósito na terra. Principalmente na vida dos crentes. Principalmente. A incredulidade, ela está ligada com 2 coisas. Uma, medo. Quando você tem medo de fazer algo. E outra coisa, quando você perde o medo, mas contra a palavra de Deus. Porque Deus fala assim, ó, Adão, se comer, certamente morrerás. O que ele fez? Comeu. Ele teve medo da morte? Não. Então o diabo nos faz ter coragem e ousadia para ir contra a palavra de Deus.
Aí nessa hora você não tem medo. Só que quando você vai contra a palavra de Deus pela incredulidade, agora o medo te abraça e te acompanha. Desobedece, o medo vai te abraçar, vai te acompanhar. E quando Deus falar assim agora, ó, tá curado. Ai, mas eu estou sentindo a dor ainda. Ah, nossa, foi curado não. Isso é o resultado da incredulidade de não crer na palavra de Deus. O medo abraça, o medo segue, o medo continua, e toda palavra que for lançada contra a sua vida, o medo vai destruir ela. Já vi casos de pessoa receber uma oração, ficar 15 dias sem sentir dor nenhuma, ser totalmente curado. Chega no 16º dia, ela começa a sentir uma dorzinha. Ai, eu não fui curado, eu vou no médico. A enfermidade volta e volta pior. Porque não é capaz de crer numa palavra de cura vinda da parte de Jesus Cristo. E é isso que os grandes evangelistas aí, os ganhadores de almas, que pregaram aí para milhões de pessoas, 200 mil pessoas numa noite, na África, na Índia, em vários lugares, eles ensinam. Porque o que o diabo quer? O diabo quer roubar a sua bênção. Você é casado, ele quer destruir seu casamento. Você tem filhos, ele quer roubar seus filhos. Você tem emprego, ele quer roubar seu emprego. Ele quer te destruir de alguma forma. Ele quer acabar com a sua bênção. Qual é a forma, vamos falar assim, mais fácil? Colocando medo. O medo gera ciúmes, o medo gera insegurança. O medo ele vai gerar tantas coisas que você não tem nem noção. Porque o diabo ele quer dividir o seu coração. Palavra de Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Enviou a sua palavra e nos curou. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa culpa. Aí você recebe a oração, ô, tô bom. Aí mexeu um pouquinho, ai, tá doendo ainda. Eu não fui curado. Pronto, acabou, você não foi mesmo. O diabo voltou e voltou total. Porque é um medo que ele vai utilizar para te desacreditar na palavra de Deus. Quando um ministro fala assim, ó, está curado em nome de Jesus, e você crê, sabe o que acontece? Você é curado. Agora, quando você tem uma sombrazinha de dúvida, como diz lá Tiago, pronto, você tem uma duvidazinha, acabou. Você vai ser levado como um barco em meio a um temporal no mar, para lá e para cá. Porque a fé, ela é a certeza inabalável. Pode acontecer o que for. Tem fé, vai ser curado. Tem um pastor, já faleceu, chama Kenneth Hagin. O cara em cima de uma cama, doença no coração, já pele e osso vivo, com 15, 16 anos, eu não lembro exatamente quanto que era. O médico condenado ele à morte, ele não conseguia se mexer. Tinha que alguém lá para ficar virando ele na cama, para não ficar dando ferida no corpo. Tinha uma Bíblia lá no hospital. Ele pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, morrendo de dor, remédio não fazendo efeito, até que ele chegou no lugar que fala lá, ó, ele curou a todos, ele levou sobre ele as minhas enfermidades. Sabe o que o cara fez? Novinho, tá? Ninguém pregou. Ele leu um textinho na Bíblia, ele leu uma palavra de cura. O cara simplesmente levantou da cama, sem conseguir, se arrastando, botou a roupa se arrastando, saiu do quarto se arrastando, morrendo de dor. O pessoal chegou lá, não, você tem que voltar para o quarto, vocês não podem me impedir de ficar aqui, eu estou curado, em nome de Jesus Cristo. Você não está conseguindo nem ficar em pé, está aí morrendo de dor, gemendo, eu estou curado, em nome de Jesus Cristo. Ele foi para casa. Chegou em casa, os pais queriam levar ele de volta para o hospital e falou, eu estou curado em nome de Jesus. Foi para o quarto, dormiu, no outro dia acordou curado, não tinha mais dor nenhuma. Só que ele ficou o dia inteiro ali, ó, do hospital até chegar em casa, até dormir, morrendo de dor. Só que o cara creu na palavra de Deus, que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Então o diabo, ele quer usar o medo
O medo, ele vai parar o propósito de Deus na nossa vida. O medo vai atrasar as coisas de Deus na nossa vida. Então, Daniel não teve nem um pouquinho de medo para orar 3 vezes ao dia. E olha que legal, hein? Isso aqui é soco no rim até de mim aqui, ó. O cara era um dos 3 presidentes de 120 nações. Estava tido como um dos primeiros. Se você ler o resto do livro, você vai ver que ele era um dos mais inteligentes e sábios que tinha no reino. Requisitado. Ele governava os governadores. E o cara conseguiu orar 3 vezes por dia ainda. Tenso, né? 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças, cantava louvor, estava ali diante de Deus, como ele costumava fazer. E aqui tem um segredo, tá? Para você vencer qualquer problema, dificuldade que você tenha, isso aqui é utilizado também para usuários de droga, alcoólatras anônimos, chama-se hábito. Quando você cria um hábito e mantém esse hábito aí por 90, 120 dias, sua vida muda. Você vai pegar os primeiros dias e, vou criar o hábito de ler a Bíblia. Tem muita gente, infelizmente, dentro da igreja que não tem hábito de ler Bíblia. Quanto mais meditar. Vou criar o hábito de ler. Todo dia, vou acordar de manhã, vou ler aí meia hora da Bíblia. Não, mas eu trabalho. Tá, acorda mais cedo. 30 minutos. Antes de dormir, vou ler 30 minutos a Bíblia. Você vai ler o primeiro dia contra gosto, o segundo contra gosto, o terceiro contra gosto. Quando você estiver lá no 10º dia, você vai estar muito contra gosto. Quando chegar no 30, então você não vai estar mais aguentando. Mas quando eu for lá para o 35, 40, 50, 60, 70... Tem aqueles que gostam de futebol, né? Aquela coisa do capeta lá. Quando chegar na hora do futebol, você vai falar, não, mulher, desliga aí. Desliga, eu vou ler a Bíblia agora. Por quê? Porque você cria um hábito e o hábito vai começar a moldar seus pensamentos, atitudes e principalmente aquilo que nós chamamos de caráter. Então ele tinha o costume de se colocar de joelho 3 vezes por dia. Ele não ajoelhou para orar 3 vezes por dia quando o pau quebrou para o lado dele. Agora você vai morrer. Não, ele já tinha um hábito, ele já tinha um costume. Quando você tem um hábito, você tem um costume, a hora que a adversidade vem, você não entra em desespero. Você confia em Deus. Pastor, agora eu estou desempregado, aconteceu isso. Você vai dobrar o joelho, você vai orar, você vai dar glória a Deus, você vai adorar a Deus, você vai cantar louvor. Estou enfermo, você vai dobrar o joelho, você vai orar a Deus, você vai dar glória a Deus, você vai adorar Ele, você vai cantar louvores. Por quê? Porque como você já tem um hábito, você já tem um costume, pode ser a situação que for, ela não vai roubar sua paz. Ela não vai colocar medo para falar que Deus não é poderoso o suficiente para te curar. Que Deus não é poderoso o suficiente para te livrar dessa situação. Deus não é poderoso o suficiente para te livrar da morte, não. Porque é isso que o diabo faz. Deus não tem poder, não. Ele falou que vai morrer. Vai nada, pode comer. Dá uma mordida na maçã. Tô brincando, não é maçã não. Tá? Dá uma mordida lá no fruto. Pode morder. Deus não tem poder para te matar. É a mesma coisa hoje. Alguém fala assim, Deus não tem poder para te curar. Deus não tem poder para transformar a sua vida. Deus é um nada. Continua com medo. Faz do seu jeito. Esquece ele lá. Mostra para ele, Senhor, se desculpa, mas no meu caso, o Senhor não tem poder para resolver o meu problema. O Senhor me perdoa, tá? Mas o Senhor não é nada sobre esse problema que se levantou na minha vida. Então eu vou ter que dar um outro jeito aqui embaixo de resolver. O Senhor dá licença, não se intrometa, não entre na minha frente porque eu preciso resolver. O Senhor não é nada. É assim, declaração de amor para Deus, que alguns crentes com medo fazem.
Tu não é nada. Aí depois você quer que ele faça o quê? Então ele veio aqui, nessa área tu não é nada, Deus. Sai do meu caminho que eu vou resolver. Agora deu problema em outro, Senhor me ajuda. Oh, faz isso, faz aquilo. Ele falou, mas você acabou de falar que eu sou um nada? Você não quer resolver do seu jeito, agora deu outro problema, você quer que eu ajude? É meio contraditório. Se você está se relacionando comigo, eu sendo um nada, como que agora você quer que eu seja o tudo nesse caso? Se você me trata como um mendigo aqui, ó, como você quer que eu seja o seu provedor? Tu vai virar mendigo. Vai sofrer. Dinheiro entra, sai, não sobra. Às vezes nem entra. Então eu tenho que... Com quem que eu estou me relacionando? E você só vai conseguir se relacionar, ser um adorador, orar, dar graças, quando você criar um hábito. Quando você tiver isso por costume. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia. E olha que Daniel pegou leve. Daniel era um cara muito ocupado. Ele orava 3 vezes por dia. Davi era rei, já não era tão ocupado. Ele só destruía exército, conquistava a terra, fazia um monte de coisa lá. Davi, ele adorava 7 vezes por dia. Tem noção do que é isso? À meia-noite, Senhor, eu te louvo. Aí ele fala assim, antecipo minha alva para orar. Ou seja, meia-noite ele está adorando a Deus. Que hora que nasce? 5h30 da manhã, mais ou menos? 5h20? 5h20 da manhã está nascendo o sol. 5h20. Eu sei porque hoje eu saio de casa às 5 horas, ainda não nasceu. 5h20, 5h15 está nascendo. Ele já está de pé louvando ao Senhor. 7 vezes, hein? Ele foi o cara que conseguiu conquistar todos os inimigos. Esse camarada aqui era só 3 vezes só. O rei queria botar ele como rei. Não, tu é melhor que eu. Pega aí, assume o reino. Porque o hábito, o costume, ele muda o caráter e ele vai começar a mexer e transformar nas pessoas que estão ao redor de nós. Falha não. Vamos lá. Eu estou no 10? Estou no 10. 11. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, ele não estava orando baixinho, ele estava com a janela aberta lá de cima, clamando, de uma forma que eles conseguiam ouvir, porque eles precisavam de algo para acusar ele. Então ele orava ali com fervor, um orava igual gatinho, ele orava igual leão. Tem gente que vai orar, você nem ouve o que a pessoa está falando. O cara, mesmo correndo o risco de morrer, ele estava suplicando ao ponto de os outros escutarem. E não estavam dentro da casa dele, não. Então eles foram e se apresentaram ao rei, 12. E a respeito do interdito real, ou interdito real, lhe disseram, não assinaste um interdito, um dia eu vou aprender a falar isso, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos meses e dos persas, que não se pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei, esse Daniel... Não, volta no 12, volta no 12. Olha que coisa linda, ó. Porventura não assinaste o edito? Vou ler de outro jeito aqui, para ficar mais fácil, tá? Porventura não deste a lei para Moisés, para que, quando houvesse traição, pecados da ordem sexuais, lhe fosse permitido o divórcio? Estou lendo só diferente, tá? Falei isso, capítulo 6 de Daniel é Jesus purinho. Eles não chegaram e falaram, Jesus, quando é tido adultério, não é permitido na lei de Moisés, que foi dada por Deus, se divorciar? Eles estão, ô rei, o senhor falou que se alguém orasse para qualquer outro que não fosse para ti, era para jogar na cova dos leões.
Por que o rei permitiu isso e depois se arrepende? Porque no princípio não foi assim. No princípio, os dois vão ser uma só carne e não separa. Mas agora, por causa da dureza dos vossos corações, é permitido o divórcio. A mesma coisa que ocorre aí. Porque ele fala assim, né? No verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Não tem coisa melhor do que uma pessoa chegar e falar assim, ó, fulano é de oração. Mas não é de oração porque ela acha ou alguém falou, não é porque vê orando. Se os nossos filhos nos verem orando, nos verem lendo a Bíblia, em vez de serem viciados, prostitutos, irem para as drogas, irem para a balada, eles vão ter uma referência. Sabe por quê? As crianças são imitadores. As crianças são imitadores. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? E se não fores como criança, não poderás herdar o reino de Deus? As crianças imitam os pais. Então, se ela vê o pai orando, se vê o pai lendo a Bíblia, se vê o pai pregando, se vê o pai adorando, quando eu falo pai, é pai e mãe, tá? Sabe o que vai fazer? Ela vai ler Bíblia. Ela vai orar. Ela vai pregar. Em vez de mentir, se prostituir, fornicar, adulterar, porque ela está vendo. Então a gente tem que ter exemplo. Então responderam ao rei, ó, esse camarada, ele ora. Mas o cara ora 3 vezes por dia, e nós somos testemunhas. E é assim, ó, tem pessoas que nos perseguem. Tem pessoas que querem o nosso mal. Tem pessoas que estão fazendo de tudo para acabar com o seu emprego, para acabar com a sua vida, para tirar a sua paz. Tem pessoas que estão tentando te matar. Sabe quando você ganha a guerra sobre a vida dessas pessoas? Quando eles testemunharem que você é um homem ou uma mulher de oração. Quando eles puderem chegar para outras pessoas, fulano lá, ora, hein? Aí você ganhou a guerra. Que a guerra não é feita no braço, ela é feita com armas espirituais. E quando o inimigo chegar ao ponto de testemunho, ele tem uma arma, ela tem uma arma, e sabe usar essa arma, ele perde a guerra. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Pô, eu dei por causa da dureza dos corações de vocês. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Ou seja, ele tentou de todas as formas reverter. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, lembra da mulher de Pilatos? Eu tive um sonho com esse justo, não se meta com ele. Aí Pilatos fala, mas eu não vejo nenhum mal nele. Mas ele não fez nada de errado. Estou lavando minhas mãos. Ou seja, até Pilatos, como o rei Dario, tentou reverter o processo de morte de Jesus, de condenação, porém ele não conseguiu. Então são algumas coisas que você vai vendo aqui no livro, no capítulo 6 de Daniel, que aconteceram. Pastor, mas não aconteceu exato. Não aconteceu exato, porque aqui no Antigo Testamento é sombra do Novo. Não é a luz, não é a revelação, é sombra. Então você vai ver uma sombrinha aqui, outra sombra ali, outra coisinha ali, que vai apontar para o que está acontecendo lá. Então vamos continuar. 14, já foi, né? 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Ali é interdito também? Não, é dito. Tá, é mais bonito de falar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Ai, que coisa linda. E disse o rei a Daniel,
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará o que te livre. Então olha que coisa linda, presta atenção, hein? Agora eles pegam Daniel, levam para a cova, o rei ali não pode fazer nada, ele fala assim, ó, Daniel, o Deus que tu serve, que te cure, agora que você está enfermo. O Deus que te serve, que tu serve, que abra a porta agora que você está desempregado. O Deus que você serve, Daniel, que te ajude agora que você está sendo perseguido. Ô Daniel, o Deus que você serve, que te livre da morte agora da boca dos leões. Qual é o papel do rei aqui? Você entende que o rei está tirando o corpo fora? Está falando agora você está sozinho? Eu não posso mais fazer nada? Dá para entender isso no texto? Agora é contigo. Não tem um momento na cruz que Jesus começa a recitar um salmo e ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Rei meu, por que me desamparaste? Aí a Bíblia diz que veio trevas, até o momento que ele entrega o Espírito. Ou seja, como se diz, né? Deus virou a cara para Jesus na cruz, trevas vieram, o dia se fez noite, e ficaram ali as trevas por cerca de 3 horas ou mais, até ele entregar o Espírito. É como se Deus falasse, agora eu não posso fazer mais nada. Eu não posso te ajudar, porque você veio ao mundo para poder morrer, como que eu vou te ajudar? Então a mesma coisa que acontece com Daniel, aconteceu com Jesus. Eu estou no... Qual que eu estou aí? Eu estou no 16 já? 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse nas covas, mete ele na cruz. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre, ou seja, eu não posso fazer nada. Foi trazida uma pedra, está escrito isso aí aqui também? Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Vamos lá, Jesus morreu, José de Arimateia tira ele lá da cruz, já é quase o pôr do sol, quase 18 horas, ele corre e bota Jesus no seu túmulo. O túmulo não era no chão, ele era cavado numa rocha. Aí mandam, né, os religiosos foram lá subornar os governantes romanos para que se selasse aquela tumba e soldados ficassem ali, para não correr o risco de falar que os discípulos de Jesus roubaram o corpo e que ele ressuscitou. Então o que foi colocado sobre a tumba ali, sobre a cova de Jesus? Um selo, uma pedra. E foi trazido um selo, uma pedra, e posta sobre a boca da cova. É a mesma coisa, já falava aonde que Jesus ia ser enterrado. Jesus foi enterrado numa cova. Foi colocado uma pedra para fechar a entrada. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores. Estava lá os guardas romanos. Para os guardas romanos poderem ficar lá de plantão, tinha que ser feito um documento selado pelo governante, para eles saírem dos seus postos e estarem ali guardando aquela cova, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Nós estamos aí no 18, né? Não, 17. Nós estamos no 17, Salmo 22. Salmo 22. É bom você abrir e olhar para você acreditar, que senão você não vai acreditar, não. Salmo 22. Se focar, deixa o dedinho aí segurando Daniel, que nós já vamos voltar para lá. Eu vou ficar indo e voltando. Salmo 22. Salmo 22. Vamos ler o 12. Salmo 22. Vamos ler o 12. Consegue botar aí, Júnior? Quero ver se a tradução está igual a minha aqui. Salmo 22, eu vou ler o 12. Salmo 22, 12. Vamos lá. Salmo 22, 12.
muitos touros me cercam, forte touros de Bazã. Está escrito Bazã na sua Bíblia? Bazã me rodeiam. 13. Contra mim abrem a boca, como faz o leão. O que o leão faz aí? Despedaça e ruge. Daniel foi jogado aonde mesmo? Na cova dos? Esses leões eram como os fortes touros de Bazã que o rodeiam tentando tragá-lo. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque o Salmo 22 tem até no título de algumas Bíblias, fala assim, ó, sofrimento e vitória do Messias. Em algumas. Em outras eu não sei. Tem umas que nem fala nada. Mas o Salmo 22 é o que Jesus começa a cantar na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 1. Jesus ali não está clamando por socorro. Ele fala lá, né? Eli, Eli, labá sabactame. E ele fala, ele está chamando por Elias. Porque a pronúncia do nome Elias era Eliá. Então, Eliá, Eliá, por que me desamparaste? Isso era o que eles entendiam de um cara, de uma pessoa que já tinha sido espancado, chicoteado, já estava já na carne viva, pendurado, encaixado naquele pedaço de madeira cheio de farpas, com as mãos furadas com pregos de quase 30 centímetros, com muita dor, o cara sofrendo, com dor, estava cantando salmos. E não foi só esse que ele cantou, não. Ele ficou cantando salmos por horas na cruz. Só que a dor era tanta, e alguns médicos aí, estudiosos, falam que quando a pessoa está ali, ela começa a ter falta de ar. Por causa da dor, da forma, da contração, da forma que está ali e tal, bonitinho, eu não sei explicar não, mas eles falam. Então, você vê que só algumas palavras eram entendidas do que Jesus falava na cruz. Ele estava cantando. Num momento de maior dor e sofrimento que um ser humano pode passar na vida. Cantando, porém, confiando em Deus. Então ele está lá. Esse salmo começa com Jesus na cruz. Depois Jesus morre. Ao morrer, ele vai enfrentar esses touros que estão nas regiões de Bazã. Esses touros são como leões que despedaçam. Por quê? Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale, na cova. A cova tem sombra e a cova tem morte. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temeria. Daniel não estava com medo dos leões quando ele passou pelo vale da sombra e da morte. Eu posso até arriscar aqui, tá? Eu creio que Daniel estava cantando lá dentro. Porque ele passou, como Jesus passou pelo vale da sombra e da morte. Outro nome para o vale da sombra e da morte são as regiões de Bazã. Outro nome para o vale da sombra e da morte, além de ser a região de Bazã, chama Cova dos Leões. Então Jesus, ele entra na cova, ele entra no vale. Quando que ele entra no vale? Quando ele morre. Que a Bíblia fala que ele desceu até a mansão dos mortos, levou contigo cativo o cativeiro, e assim vai. Então, verso 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. 13, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Quando Daniel foi lançado na cova, os leões não ficaram quietinhos, não. Eles foram quentes com o bocão aberto para pegar ele. Carne seca. Carne seca não, carne velha, né? Ele já estava quase seus 80 anos quando foi jogado lá. Aí você pula lá para o 21. Salmo 22, 21. Quando os bichos estão lá querendo comer Daniel, quando Jesus está descendo até a mansão dos mortos, passaram pelo vale da sombra da morte, que os demônios, os touros de Bazã cercam ele, os demônios mais poderosos que estão lá em Apocalipse 21, presos no abismo, onde Jesus desceu, ele clama, salva-me da boca do leão. Aí peraí, não era touro? Que como leão? Agora ele está falando, salva-me da boca do leão. Quando Jesus morre, que ele é colocado na cova, a Bíblia fala assim, né?
Quando você ama e teme a Deus, os anjos do Senhor te rodeiam. Porém, o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor, bramando como um. Então, quando Jesus morre, o diabo, Satanás, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem peca. Se ele achar um pecado, o leão vai lá e ele traga, ele pega a carne. Então ele estava ao derredor. Salva-me da boca do leão. Oração de Jesus no Salmo 22 e do Daniel capítulo 6. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagem. Então salva-me da boca do leão. Aí você vai lá para o Salmo 68. Salmo 68. Estou falando que capítulo 6 de Daniel vem retratar ali o ministério de Jesus e o finalzinho do ministério de Jesus. Aí lá no Salmo 68, você vai lá para o verso... vamos lá para o 20, vai. Salmo 68, 20. Ele fala assim: o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Jesus foi livre da morte? Foi, né? A morte não pôde prendê-lo, diz Paulo. Onde está, ó morte, o seu agrilhão? A morte não pôde prender Jesus, ele foi livre. A Bíblia fala que Deus o ressuscitou. Daniel foi livre da morte? Ele fala: o meu Deus não achou em mim falta. Por isso ele foi livre da morte. Nós vamos ler lá em Daniel isso aí. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. Agora que eu estou livre da morte, vai começar algo. Vou ler aqui, depois eu vou voltar para Daniel para você ver. Vai, passe. Não, lá o Salmo 68 mesmo. Agora que eu estou livre da morte, o que eu vou fazer? Eu vou descer o cacete nos demônios. Foi o que Jesus fez. Antes dele voltar com o corpo ressurreto para a terra. E foi o que aconteceu na história de Daniel. Quando o rei chega lá, vê que Daniel está vivo, ele não está nem aí para o edito, para a lei dos medos e persas, e manda jogar todos aqueles governadores, sátrapas e presidentes na cova. Qual era o objetivo do rei no começo do capítulo 6 de Daniel? Não era botar Daniel acima de todos? Todos não ficaram com inveja? O que acabou acontecendo com todos que ficaram com inveja? Morreram, foram todos para a cova. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Vai. Disse o Senhor: eu os farei voltar de... Farei voltar o meu... Da onde que Daniel saiu? Da cova. Lembra que no Salmo 22... eram os touros de Bazã, como leões que rugem tentando despedaçá-lo? Deus está falando, ó. Depois que ele deu um couro neles lá no verso 21, agora no verso 2, eu os farei voltar de Bazã. Daniel vai voltar da cova. Já estava profetizado. Jesus vai sair da cova, do túmulo. Já estava profetizado. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Vai. Para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos. Aí já Isaías 63. Ele vindo, pisando sobre as uvas, e as suas vestes ficando todas manchadas. E lá em Apocalipse 19, quem é este que vem com as vestes todas salpicadas de sangue? Está aqui, ó. Por pisar, depois que ele sai, que ele vence a morte, ele vai pisar na cabeça. E no mesmo, vamos lá, no sangue dos seus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Esse é o 23, já deu.
Vamos voltar lá para Daniel. Vamos voltar para o Daniel, né? Estava lá no 16, 17, 18 agora. Então depois que o rei selou, fechou a porta, vamos para o 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. Para a oração ter efeito, tem que ter jejum. Tem que ter jejum. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música. E fugiu dele o sono, paz. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. O rei orou por quanto tempo? Madrugada. Coisa que crente não quer fazer mais. Ele orou a noite toda. Ao romper do dia, às 5 horas da manhã, levantou-se o rei. E foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha o testemunho do rei sobre Daniel, hein? Tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Olha que coisa linda agora, presta atenção, hein? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos touros de Bazã. Fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. E a Bíblia fala, lá, onde que ele fala? Acho que é lá em Gênesis 49, que ele não teria nenhum osso do seu corpo quebrado, Jesus Cristo. Tanto que quando ele morre, qual é o procedimento? É eles quebrarem os joelhos, quebrarem as pernas antes de tirar da cruz. Porque alguns não morrem até o pôr do sol. Então o que eles fazem? Eles quebram as pernas para agilizar o processo e a pessoa morrer mais rápido. Jesus morreu antes. Pô, mas já morreu, eles falam? Para se cumprir a palavra que nenhum osso dele seria quebrado, que ele não sofreria nenhum dano nesse sentido, eles pegam uma lança, furam ele do lado e sai água e sangue. Porque foi achado em mim inocência diante dele. Presta atenção. Pastor, estou sendo perseguido. Pastor, estou com enfermidade. Pastor, estou desempregado. Pastor, está dando tudo errado. Vai ser muito difícil Deus enviar um anjo para te ajudar. Não, pastor, mas eu oro, eu vou na vigília, eu vou na caverna, eu vou não sei aonde, eu faço não sei o quê. Você pode fazer o que for. Enquanto não parar de pecar, ele não manda o anjo. Enquanto não liberar perdão, não manda o anjo. Enquanto não parar de mentir, fofocar, murmurar, ele não manda o anjo. Quando parar de ser possessivo, ciumento, ele não manda o anjo. O meu Deus enviou o seu anjo. Quem usa essa frase aqui é o apóstolo Paulo, quando está dentro do barco lá afundando. E fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Está lá no Salmo também. Porque foi achada em mim inocência. Você sabia que Jesus morreu inocente, né? E a inocência dele não é só por causa de pecado. A inocência dele é porque ele nunca teve um osso do seu corpo quebrado. Certo? Dente é osso? Ele nunca teve um osso do seu corpo quebrado. Não, pastor, mas tem aqueles dentes de leite que caem. O dele nunca caiu. Isso está profetizado em Gênesis, isso está cumprido aqui. E lá também nos evangelhos. Ele morreu inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Ou seja, não tem pecado que possa Satanás me acusar diante de Deus. E não tem pecado nenhum que Satanás possa me acusar diante dos homens.
Quando a gente chegar nesse nível, você pode ser jogado dentro da boca do leão. Não é nem dentro da cova, é dentro da boca do leão. A hora que ele for fechar a boca assim para morder, os dentes quebra. Você pode, como foi feito com o apóstolo João, ser colocado dentro de um barril de piche queimando, com fogo borbulhando. Você dá um mergulhão lá, sai e não fica nem preto. Sai tranquilo. Você pode ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. A roupa não fica nem suja de você ter caído no chão, quanto menos do fogo queimando sobre você. Por quê? Porque o diabo não tem do que te acusar. Agora, se o diabo, que é o acusador, ele tiver do que nos acusar, está lascado. Como diz uma expressão apostólica, está ferrado, não foi isso? Está ferrado. Eu prefiro lascado. Passa, Júnior. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Por que o cara se alegrou em si mesmo? O que aconteceu? O que acontece quando você se alegra com você? O que tem que ocorrer para você se alegrar com você mesmo? Não é quando você faz uma coisa e dá certo, você não fica alegre? Imagina quando o cara jejua e ora a noite inteira e dá certo. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Eu fico imaginando como que ele mandou Daniel sair da cova, né? Será que foi igual Lázaro? Tira a pedra, Lázaro, vem para fora. O problema é que sem a pedra os leões podem vir junto, né? Como será essa? Eu ainda não achei na Bíblia, não. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele. Aqui, outra coisa. Quando Daniel faz um voto, no capítulo 1, de fazer uma dieta, isso não é jejum, é fazer uma dieta, de comer só fruta, verdura, legume, água. Quando ele faz esse voto, quantas pessoas fizeram o voto? Pergunta do jovem. Quantas pessoas fizeram voto? Quem são os 4? Nome babilônico e nome grego, nome hebraico? Então quantas pessoas fizeram voto? Quantas foram jogadas na fornalha? Quanto? Faltou? Não pode faltar, eles não fizeram voto junto? Eles têm que passar pelas mesmas coisas junto. Jogou 3 na fornalha, Daniel não estava, agora ele vai para a cova sozinho. Por isso você tem que tomar muito cuidado com alianças que são feitas. Nem se for no final da vida, velhinho, ela pode pegar e te colocar numa situação problemática. Passa, Júnior. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Lembra que agora o meu Salvador vai se levantar contra os meus inimigos e vão esmagar eles com uma espada sendo colocada numa cabeça cabeluda? Agora que Daniel foi tido como inocente, não se achava culpa nele, porque ele tinha testemunho dos de fora, que era um homem de oração, orava 3 vezes por dia, nele não se achava nada que o pudesse acusar diante da lei de Deus e diante da lei dos homens. Agora aqueles que se levantaram contra Daniel, sem Daniel fazer nada contra eles, por isso que a Bíblia, Deus fala, a vingança é minha, a vingança é de Deus. Se você se intrometer, se você entrar na frente, se você não orar pelos seus inimigos, você querer resolver você mesmo, você está lascado. Que aí era Daniel que ia ter que enfrentar, no mínimo 120 governadores, com soldados embaixo deles. O pau ia quebrar. Como Daniel ficou quietinho, a hora que os leões vieram, ele falou, pode vir, eu sou só osso, vocês não gostam de osso, que eu jejuo. Deus entra. Aí o que ele faz? Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões.
Eles, seus filhos, vamos lá. Quando é jogado 3 na fornalha, quem mais caiu na fornalha? Quem mais caiu na fornalha? Os soldados que foram levar os 3, que foram jogar os 3, ao se aproximar da fornalha, eles morreram queimados. Então eles caíram na fornalha, caíram no meio do fogo. Esses que levaram Daniel até a cova, caíram na cova. Por isso que Jesus diz, né? Maior condenação há contra aquele que se levanta contra o Filho de Deus. Ou seja, todos que se levantam contra Jesus, vamos contextualizar. Teve uma galera aí um tempo atrás, que pegou um cara aí, um tal de Nazareno, crucificou, matou ele. Deu aí uns menos de 40 anos, destruíram totalmente a cidade e o templo. Passou aí mais quase 2.000 anos, assim, mataram 6 milhões dele. Aqueles que o levaram até a cova, aqueles que o levaram até a fornalha, aqueles que o levaram até a cruz, morreram. Estão morrendo até hoje. Por isso que a Bíblia é viva. Isso aí os jovens, ó, tirar de letra lá no dia. Fácil. Vamos lá. Foram lançados. Não, deixa a voltar. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Seus filhos e suas mulheres. Entenda isso aqui, sua descendência. Por isso que os judeus sofreram muito e ainda sofrem pela história da humanidade depois de Cristo. Lembra? Daniel é tipo de Jesus. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova. Olha que legal. Quando os leões se apoderaram deles. Agora você imagina. Eu não sei quantos leões tinha lá. Mas jogaram um homem só para aqueles leãozinhos. Agora você está jogando mais de 120 homens. Eu não sei quantos leões tinha na cova. Mas não deu tempo dos caras chegar no fundo. Os leões comeram. E Daniel estava sozinho lá antes que os leões. Quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, o que está lá no Salmo 68. Quando Jesus passa lá pelo vale de Bazã, pelo vale da sombra da morte. Que ele vence a morte. Deus começa a vingar a morte do seu filho. Mas isso não é no plano natural. Isso é no mundo espiritual que está relatado em Salmos. E o negócio é tão forte, é tão forte, é tão forte, é tão forte, que além de haver trevas, a Bíblia fala que houve um terremoto neste momento. O terremoto ele começa aonde? No céu, na terra ou embaixo da terra? Embaixo da terra. Veio um terremoto, os sepulcros se abriram, ou seja, o Hades, o Sheol se abriu, e alguns daqueles que tinham morrido ressuscitaram e permaneceram por 40 dias até Jesus ser assunto ao céu. Ou seja, eles ficaram aparecendo ali em Jerusalém e ao redor por 40 dias. Os mortos ressuscitaram. Por quê? Porque as cadeias foram quebradas. O Espírito de Deus está sobre mim que me ungiu para quebrar as cadeias. Quando a cadeia é quebrada, os mortos ressuscitam. Só que para eles saírem da cadeia, além deles estarem presos em cadeias, tem soldados. Agora imagina qual é o soldado que está no inferno. Qual é o nome dele? Demônios. Então ele teve que dar um coro nos demônios, para aqueles que estavam aprisionados, serem soltos e conseguirem vir à terra e andarem na terra por 40 dias. Está lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho. E se lhes migalhar todos os ossos. Vai, passa. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto.
Ele tinha feito um decreto de acordo com a lei dos Medos e Persas que não se podia alterar. Não se podia alterar. Agora ele está fazendo um outro decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Qual é o domínio desse reino? Qual é esse reino que ele fala? Se é o reino animal, é o reino aquático do escamoso, é o reino do céu, é o reino das trevas, ou é simplesmente aqui o reino humano? Qual é esse reino que ele está falando? Quem era esse cara aqui? Quem era esse Dário? Ele era simplesmente o rei do maior império que já existiu na face da terra. Naquela época, ele era o dominador do mundo antigo. Então, quando ele está falando, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, ou seja, sobre a face da terra. Ou seja, nós estamos hoje sobre o domínio deste rei. Pergunta, Jesus já começou a reinar? Sim ou não? Sim ou não? Jesus já começou a reinar? Sim ou não? Sim ou não? Quem dá mais? Jesus já começou a reinar? Sim ou não? O povo medroso. Jesus já começou a reinar? Espírito de medo, eu te repreendo, sai agora! Em nome de Jesus. Jesus já começou a reinar? Não! Ele vai reinar no milênio. É por isso que esse mundo já está morto no maligno. O mundo já asa em Satanás. Quem domina este mundo é o diabo. Não é Jesus. Jesus não está reinando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em nós. Mas Jesus não consegue reinar nem sobre você. Quanto mais reinar sobre esse mundo. A hora que ele quer reinar, ele fala assim, não peca. Você vai lá e peca. Perdoa. Você não perdoa. Ele não consegue nem reinar sobre nós, quanto mais reinar sobre o mundo. Então ainda não chegou o momento do reinar. Jesus vai reinar quando o diabo e seus demônios forem presos por 1000 anos no abismo. Então da minha parte é feito um decreto. Só que esse rei, ele faz um decreto para esse mundo que nós estamos vivendo. E decretos não podem ser revogados. Ele fez um decreto de acordo com a lei dos Medos e dos Persas que não podem ser revogados. Ele fez um decreto aqui na terra. Esse decreto não pode ser revogado. Mas olha o que diz o decreto. Que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aí a gente entra naquela parte que quando o diabo, os demônios, os anjos pecam, eles são lançados não na terra, são lançados nas regiões celestiais. Por que eles não são lançados na terra? Porque eles não têm um corpo. Para estar aqui no planeta Terra, você precisa de corpo. Sem um corpo não pode estar. Então, ou eles saem de lá e entram num corpo humano, ou eles entram num corpo animal. Serpente, rato. Não posso falar gato, era trauma. Então eles entram de um corpo. Para estar aqui na Terra, eles precisam de um corpo. Você nunca vai chegar aqui, é um demônio territorial. Sai da parede em nome de Jesus! Sai! Ué, tá do mesmo jeito. Porque ele não fica na parede, ele fica em corpo. Ele fica em corpo. Então ele está dando um decreto. Quem quiser estar aqui na terra, tema e trema diante de quem? O Deus de Daniel. Aí Jesus pega, vira e fala, pô, mas vocês estão ruins. O diabo, os seus demônios, eles temem e tremem diante de Deus. Porque eles estão andando aqui na terra, dentro de um corpo.
para eles estarem aqui na terra, eles têm que estar debaixo do decreto que foi estabelecido para o reino dos homens. Os homens têm que temer e tremer diante de Deus. Os demônios querem estar aqui, eles têm que temer e tremer diante de Deus. Se você carrega a Deus e fala sai, ele vai temer, tremer, espernear e vai embora. Porque esse decreto ainda está valendo. Mas os crentes não temem a Deus, muito menos tremem diante dele. É por isso que o diabo está destruindo família. É por isso que o diabo está destruindo nossa saúde, está destruindo a vida dos nossos filhos, está destruindo o casamento. É por isso que o diabo está destruindo tudo. Os próprios demônios temem e estremecem, os crentes não. Os crentes não têm um pingo de temor a Deus, porque se tivesse, tinha compromisso, parava de pecar, se esforçava para servir a Deus com todas as suas forças, sem medir esforços. Ia resistir o pecado até a morte, como diz a Bíblia. É um decreto que vale até hoje. Então, todos que estão debaixo do domínio deste reino humano, que tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. Vai até o 28? Não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Então se cumprirá todas essas coisas, então virá o fim. O domínio humano, ele acaba com o fim. Quando vier o fim, haverá novos céus e nova terra. O decreto encerra, deixa de ter validade, porque virá o fim. Até quando vale esse decreto? Até vir o fim. Até nós vencemos no Gog e Magog depois do milênio. Aí esse decreto deixa de ter validade. Porque não vai ser mais necessário que você tema e trema diante de Deus. Você já vai estar lá com Ele. Você teme para não pecar. Você vai estar lá com o corpo glorificado, você não peca mais, não precisa temer. Você teme porque você sabe que pode vir juízo. Você já vai ter vencido, está com o corpo glorificado, está lá, por que você vai temer? Não tem mais juízo. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Jesus do poder dos leões. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele salvou, livrou Mesaque, Abidnego, tem mais um aí no meio, Sadraque, do poder dos leões. Ele pode salvar e livrar você do poder dos leões. Sabe o que é o leão? É aquilo que devora a carne. Me fala uma coisa aí que devora a carne? Fácil, assim, brincando. Enfermidades. Ela vai destruir seus músculos, articulações, ossos, órgãos vitais, vai destruir seus neurônios, é tenso, hein? Seus neurônios, vai destruir seu cérebro, vai destruir seus dentes, vai destruir a tua pele, vai destruir a tua visão, vai destruir a sua audição. São os leões que vêm para comer a carne. Isso aqui é carne. O diabo está tentando comer a carne. É o leão que anda ao redor. Quando que o leão consegue? Quando ele vê que está faltando inocência. Quando ele vê que está faltando santidade. O leão vai vir, vai começar a comer a carne. Por isso que Deus fala lá em Êxodo. Vocês saíram do Egito. Vocês passaram o Mar Vermelho. Porém, haja vista. Se porém, contudo, entretanto, todavia vocês pecarem, as enfermidades que estavam sobre os egípcios virão sobre vós. É o leão. Então ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões.
das enfermidades, da perseguição, de tudo que se levanta contra a sua vida. Este, mano, Daniel, o que significa o nome Daniel? Cadê a Débora para responder? O que significa o nome Daniel? El é Deus, tá? E o Dan, o que significa Dan? Tribo de Dan. Dan é? Jesus, tem misericórdia deles, Jesus. Tem misericórdia, eles não guardaram a tua palavra nos seus corações, Jesus, tem misericórdia. Dan é juiz. Dan é eu já falei das duas testemunhas, né? Não falei ainda não. Deixa pra lá, mas guarda isso. Dan é juiz. O que as testemunhas vêm fazer na terra? Juízo. Mas deixa pra lá. Vamos lá. Dan é juiz. Quando você pega Dan, D-A-N, que é juiz, com mais o El é Deus. Deus é meu? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Na hora que ele é jogado na cova, Deus é meu juiz. Ele me julgou inocente, pega os acusadores e mata eles. Deus é meu juiz. O nome que é dado para as pessoas na Bíblia é o que elas vão viver na vida dela. Enquanto Daniel se apresentou inocente, sem ter o que acusar contra a lei de Deus e a lei dos homens, Deus foi o seu juiz. Você e eu, nós podemos ser Daniel também. Se nós somos achados inocentes, irrepreensíveis diante da lei de Deus e do homem, quando alguém tentar nos matar, tentar nos cercar, Deus se torna o nosso juiz. Ele vai nos livrar da condenação, porque não há condenação nenhuma em Cristo Jesus. E ele vai vir para executar juízo, porque a vingança é dele contra aqueles que se levantaram contra nós. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário, ou de Dario. Alguém aí quer prosperar? Quer ficar rico? Quer ganhar dinheiro? Quer ter saúde? Inocente, sem culpa, diante dos homens, diante de Deus. Você vai prosperar. Tudo bem que você vai ter que ser lançado na cova dos leões primeiro, passar uma noite lá. Você sabe por que Daniel virou a noite na cova dos leões? Vocês são ruins de Bíblia, hein? Para cumprir a palavra de Deus. O que está escrito lá em Provérbios? O choro pode durar? Mas a alegria vem? Quando o rei abre a porta, ele sai da cova. Está vendo como é fácil? Como é simples? Entender o que Jesus passou, olhando para o Velho Testamento, olhando para a Bíblia, olhando para a vida de Daniel. Nós pegamos um capítulo só, hein? Este Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro Persa. Dário, um rei, Ciro veio depois. O que Ciro faz? Um decreto permitindo que o povo volte e reconstrua Jerusalém, tirando eles do cativeiro. Daniel, eu e você, prosperamos no reino de Jesus Cristo. E prosperamos no reino do Espírito Santo. Sabia que tem diferença? Do reinado de Davi para o reinado de Salomão? Sabia que tem diferença do reinado de Jesus para o reinado do Espírito Santo? Jesus veio, reinou durante um tempo. Reinou não, né? Habitou nessa terra, tabernaculou entre nós por um período, voltou. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem, eu vou enviá-lo. Aí vem o Consolador. E nós tivemos pessoas na história da igreja que prosperaram no reinado de Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, como outros que estão prosperando no reinado de Ciro, persa, do Espírito Santo. Sabe por que ele é persa? Sabe por que ele é, vamos falar assim, considerado estrangeiro? Porque até hoje Israel não reconheceu Dario e não reconheceu Ciro. Até hoje Israel não reconheceu Jesus e não reconhece o Espírito Santo. Tem mais coisa aí, mas deixa para lá. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos